Nós vamos então iniciar aqui mais um Evangelho no Lar, estudando o nosso livro Fonte Viva. Hoje é o texto número 10, intitulado Certamente. Zanoni colocou, que o problema é colocar os fones de ouvido e não ouvir os bons espíritos, eles nos perdoaram por isso. Mas eles gritam nos nossos pensamentos, gritam porque a gente não consegue dar atenção suficiente, então eles conseguem falar com a gente através do nosso pensamento. Essa parte boa que a gente pode sempre contar com eles também. Bom, meus amigos, o nosso texto de hoje ele traz para nós uma mensagem dirigida para o nosso cotidiano, dirigida para a nossa atualidade, para os nossos compromissos e responsabilidades no nosso dia a dia, para a nossa vida atual, todas as nossas ações dirigidas para o futuro espiritual que todos nós almejamos. De certa forma, quando nós olhamos para uma pessoa e nós perguntamos para ela qual crença ela abraça, independente da religião que ela tenha, que ela siga, o propósito dela é exatamente alcançar um objetivo espiritual. Então ela frequenta a sua igreja, o seu templo, sua sinagoga, sua mesquita, o seu centro espírita, o seu terreiro, não importa onde ela frequente, mas ela vai até aquele local para poder se fortalecer, porque quando se compartilha uma fé, ela se torna mais fortalecida. Daí a importância de nós frequentarmos sempre um ambiente onde nós encontremos pessoas que compartilham das mesmas ideias. Ali nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. Ao mesmo tempo que ela vai se instruindo através das orientações, através das mensagens, enfim, ela busca naquele ambiente algo que possa oferecer para ela aquele futuro espiritual que ela tanto deseja. E nós espíritas não somos diferentes, nós temos ali a nossa programação, frequentamos ali, quando possível, o nosso centro espírita, ouvimos aquela palestra, tomamos um passe, participamos de alguma atividade, realizamos algum tipo de trabalho, e a doutrina espírita, trazendo para nós essas informações do mundo espiritual, vai aos poucos, gradualmente, nos preparando para aquilo que está por vir. E, naturalmente, nós desejamos esse porvir, esse que está por chegar até nós. Não com aquela ideia da morte, com aquela ideia da perda, aquela ideia do sofrimento, de ou partirmos e deixarmos para trás os nossos entes queridos, ou assistirmos os nossos entes queridos partirem antes de nós. A gente tira essa ideia da morte e a gente pensa na nossa vida eterna, da nossa vida espiritual. Então é natural para todos nós, para qualquer pessoa que siga uma religião, ela sempre pensa em viver aquele estado espiritual de paz, de tranquilidade, de harmonia, porque a vida hoje que nós vivemos é uma vida que muitas vezes não tem sentido. A maioria das vezes nós olhamos e ficamos pensando, será que essas atribulações, será que essas cobranças todas que nós recebemos, a vida se resume apenas nisso? A preocupações, a dificuldades, a sofrimento, a transtornos de toda a ordem, enfim, nós estamos sempre ali com essa correria característica do mundo que nós vivemos hoje. Então a gente fica se perguntando, será que a nossa vida se resume a isso? E aí então nós vamos na fonte da nossa fé, nas religiões que nós seguimos, e a gente começa a perceber que a vida pode oferecer muito mais do que isso. A vida pode oferecer esse estado de tranquilidade, essa harmonia, essa felicidade em toda a sua plenitude, desde que nós alcancemos naturalmente todos os requisitos, cumpramos todos os requisitos para poder chegar até ela. E a doutrina espírita passa para nós, assim como todas as religiões que transmitem verdadeiramente a sua filosofia, mostra que é através dessa nossa transformação moral, que vai se desenvolvendo através das atividades que nós vamos realizando no nosso dia a dia, é essa transformação que vai nos proporcionar,
que vai carimbar o nosso passaporte para chegarmos a esse estado de felicidade. E a pergunta que nós vemos, que nós fazemos muitas vezes é: será que esse tempo vai demorar muito? Será que falta muito para chegar? Será que vai chegar logo? Alguns fazem essa pergunta tanto na expectativa de que vai chegar logo ou se vai demorar muito, com uma certa felicidade, e outros se vai chegar logo ou se vai demorar muito, com uma certa angústia. Cada um lida com esse futuro, né, de acordo com a sua característica, de acordo com os seus valores. E então a mensagem que Emmanuel separa para nós, um trecho de um versículo do livro das Revelações, o Apocalipse, lá no capítulo 22, no último capítulo desse livro, no versículo número 20: certamente cedo venho. A mensagem que Jesus transmite através do apóstolo João, o evangelista, que fala sobre o tempo da sua chegada, e o tempo da sua chegada vai trazer para nós grandes transformações. A princípio, essa transformação e essa sua chegada, quando nós olhamos, né, principalmente dentro dessa visão simplista que a gente acaba abraçando, a gente acaba acreditando, dá a impressão de que vai parar um trem, vai pousar um avião, de repente alguém vai desembarcar e ele vai dizer: cheguei, estou pronto para transformar o mundo. A doutrina nos traz essa ideia da chegada de Jesus através das mensagens do mundo espiritual, através dessa característica fundamental de Consolador prometido que o Espiritismo nos proporciona. Então, na verdade, nós já estamos envolvidos pela presença do nosso Mestre e de toda a sua equipe, de todos os nossos amigos espirituais que trabalham pela transformação positiva do nosso mundo. Então, certamente cedo venho. Então, muito mais do que esperar que um dia ele chegue até nós, nós temos que ter consciência que nós já estamos na sua presença, e ali fazendo já essa seleção daqueles que conseguiram realizar o seu trabalho e daqueles que ainda têm muito trabalho a realizar. Não naquela visão dogmática de que aqueles que serão salvos que são os escolhidos e aqueles que são os perdidos, porque a gente, estudando o Livro dos Espíritos essa semana, a gente falou muito sobre o céu e o inferno e o purgatório. Então a gente já começou a pensar nas destinações daqueles que cumpriram as suas responsabilidades ou acabaram negligenciando. Aqueles que negligenciaram estão perdidos para sempre. Aqueles que conquistaram, que conseguiram alcançar seus objetivos, foram salvos. Então já não pensar mais em salvação, essa palavra que ela é tão utilizada dentro das religiões, que fala que a salvação vai chegar, você só vai ser salvo se tal coisa acontecer, imaginando que a nossa vida se resume numa única oportunidade. A Jesus chegando, no momento em que ele chega, que é o juízo final, o julgamento final, haverá então a separação daqueles que foram eleitos e daqueles que não foram. A doutrina nos dá essa visão mais tranquila, essa visão mais suave, mas não menos importante, porque já não tem mais a necessidade de fazer aquele terrorismo espiritual, aquele terrorismo que sempre nos dá aquela grande preocupação, né? Nessa pesquisa do nosso estudo de hoje, eu acabei encontrando uma passagem interessante para a gente poder ter uma ideia, quando a gente começa a levar ao pé da letra aquilo que vem sendo escrito na Bíblia, da forma como é traduzida, da forma como ela é interpretada, ela realmente traz para nós ali são palavras muito duras que a nossa imaginação acaba traduzindo de uma forma muito dolorosa. Só para a gente poder ter uma ideia, nesse próprio capítulo do Apocalipse, nós lemos esse trechinho do versículo número 20, mas 2 versículos antes, no versículo 18, a mensagem diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então a gente vê que essas palavras provocam em nós um certo abalo, quando nós nos deixamos envolver por elas, porque esse terrorismo espiritual nos dá prazo, nos dá apenas algumas condições, nos forçam a isso ou aquilo,
De certa forma, culturalmente, isso pode ter o seu efeito, se nós nos encontramos numa fase de compreensão ainda bastante restrita. É que é como se fosse falar com uma criança e fazer ameaças, né? Se você não fizer isso, você tal coisa você vai perder tal coisa. Se você não fizer aquilo, você vai ser castigado, você vai perder isso, vai perder aquilo. Então é uma forma de você chamar a atenção. Então hoje nós chegamos num ponto em que já não precisamos mais desse terrorismo. A gente pode interpretar isso de um modo mais racional e entendermos realmente como nesse próprio capítulo do Apocalipse, nós temos aqui essa passagem que nós tão bem conhecemos, que ele diz assim para nós, né? Deixa eu pegar aqui rapidamente. Só um instantinho, só procurando aqui para a gente poder pegar. Eu cheguei a ler aqui, mas acabei me perdendo. Deixa eu pesquisar rapidamente aqui. Está aqui, ó, no item, no versículo número 12 do capítulo 22, está aqui, né? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então a gente ouve falar muito desse versículo, dessa frase, né, no Novo Testamento, e muitas vezes a gente não sabe onde é, porque a gente ouve alguém falar, depois ouve o outro falar, ouve numa palestra, lê um texto que foi escrito e tudo mais, e a gente não sabe quem disse, por que disse, em que contexto. E aqui a gente tem, né, nessa mensagem final a João Evangelista, que Jesus disse, através daquela profecia, que no momento em que ele chegar, né, o meu galardão estará comigo, e para dar a cada um segundo a sua obra. E ainda assim, não é aquele pensamento definitivo de que tudo se acaba e que você não tem mais nenhuma oportunidade. Então hoje nós recebemos um esclarecimento mais profundo, um esclarecimento mais abrangente, dando para nós assim que quanto mais cedo melhor. Mas se a gente quiser retardar a nossa evolução, retardar a nossa transformação, fiquemos à vontade, né? A escolha é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Deus não tem preocupação com horário, com calendário. Ele não fica preocupado se um trem vai partir. Vários trens partem rumo à evolução diariamente, o tempo todo. Então, quanto mais cedo a gente conseguir embarcar, melhor será a nossa vida. Então são escolhas nossas. E a gente começa aprender através do esclarecimento dos espíritos que nós temos ali regras do nosso mundo hoje, que nós podemos entender essas regras e aprender a jogar o jogo da vida, entendendo que é através do desenvolvimento das virtudes que a gente vai conseguir vencer essa etapa em que nós nos encontramos, porque a vida ela se sucede em etapas, né? E nessas etapas a gente está hoje numa etapa muito importante que traz para nós um grande divisor, que não é aquela etapa definitiva, mas que vai nos proporcionar uma mudança significativa da nossa vida. Então a gente tem esses esclarecimentos através da doutrina, as orientações necessárias para a nossa transformação, para o nosso aprendizado. Basta agora a nossa boa vontade, apenas isso. Tic Tac colocou, né? Não haverá um banimento de alguns para outro orbe, os maus, né? As orientações que os espíritos nos trazem, Tic Tac, é exatamente, né, que o mundo de provas e expiações e o mundo de transformação, na verdade são mundos morais, né? Não são mundos geográficos. Então o planeta Terra ele não vai se transformar de uma hora para outra nas suas características físicas, climáticas, químicas, geológicas. Então na verdade são os habitantes desse planeta que vão se transformar. E o que os espíritos colocam para nós é que nós vamos alcançar uma determinada condição moral no nosso planeta, que aqueles espíritos que não estiverem em condições de acompanhar esse desenvolvimento, eles serão conduzidos a um ambiente com que eles se afinizem. Seria mais ou menos nós pensarmos que nós vivemos numa escola. Essa escola tem várias classes e essa escola tem diretrizes. Aqueles alunos que não têm condições, né, depois antes disso, a gente tem essas diretrizes, mas novas diretrizes serão apresentadas com um pouco mais de rigor, de disciplina, com novas
matérias que serão estudadas, novos objetivos, novas propostas. Aqueles alunos que não têm condições de acompanhar essas transformações, eles serão conduzidos a uma escola compatíveis com a sua natureza, com a sua capacidade. Então, na verdade, quando a gente fala assim em termos de definitivo, o fato desses alunos serem levados para outras escolas não significa que eles foram banidos para sempre. Eles terão novas oportunidades de serem reconduzidos a esses novos ambientes, desde que eles adquiram capacidade para isso. Então não é esse momento que nós estamos vivendo onde todos os trens vão partir. Não é uma partida coletiva e definitiva. Se nessa encarnação que eu vivo hoje eu tiver condições de alcançar todos os méritos necessários para poder viver em outro ambiente, apenas eu, posso ser transferido. Eu posso ser elevado a essa condição. Então, na verdade, a gente pensa assim, que nessa fase é onde está havendo essa grande seleção. Então, realmente há essa transformação. Mas todos nós temos oportunidades todos os dias em nossas encarnações de nos elevarmos para aquilo que nós desejamos alcançar. Né? Não existem outras escolas? Sim, é o que os espíritos nos passam. Né? A gente não pode chegar e dizer assim, sim, sem dúvida nenhuma. Dúvida a gente sempre tem, como a gente conversou ontem, né? Existe muita coisa ainda. Bom dia, pessoal que chegou. Existe muita coisa do mundo espiritual que a gente ouve falar, que a gente aceita a ideia, mas a nossa razão ainda não é capaz de processar essa informação. Então a gente aceita e fica em silêncio. Né? Então, na verdade, a gente pode questionar, a gente pode tentar aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Então existe no universo todo mundos, né? como foi dito até por Jesus, que fala para nós que há muitas moradas na casa do meu pai. Essa frase ela pode ser interpretada das mais diversas formas, mas para nós que somos espíritas, nós entendemos que essas muitas moradas são moradas compatíveis com os habitantes dela, são compatíveis com as pessoas que necessitam viver aquelas experiências daquele mundo. Então, assim como já aconteceu em outra oportunidade aqui no nosso planeta, nós temos ali as histórias que são contadas a respeito de capelinos, a respeito de espíritos que já vieram para cá numa grande migração anteriormente, que agora vai acontecer uma outra migração aqui no nosso mundo. Nessa primeira migração ajudou o nosso planeta a sair daquele mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Então a gente começa a fazer uma análise, o que seria exatamente o mundo primitivo? Basta a gente pegar um pouco na história da humanidade e voltar lá para a história antiga, quando a gente encontrava as civilizações sumérias, egípcias, aquelas grandes civilizações babilônica e tudo mais, onde a vida tinha muito pouco valor e o homem se movia ainda baseado essencialmente nos seus instintos. Quando ele começava a desenvolver a sua inteligência, criando as primeiras estruturas sociais, começando a criar assim as primeiras disciplinas científicas. Então ali nós encontramos o mundo primitivo. Não é esse mundo primitivo, não é a época em que havia dinossauros, em que havia vulcões o tempo todo, em que os homens viviam na caverna. Não. Mundo primitivo nós podemos classificar também além da própria estrutura do planeta, mas a gente lembra sempre que essas classificações dizem respeito a mundos morais. Então o mundo primitivo era de homens, de seres humanos que viviam ainda com um pensamento voltado para esses instintos primitivos. Então, antes de Jesus chegar ao nosso mundo, por exemplo, a gente fica imaginando gregos, romanos, aqueles filmes que nós assistimos sobre as conquistas romanas e tudo mais, sacrifícios humanos que eram realizados. Isso era o mundo primitivo. E aí então os espíritos nos falam, né, que com a chegada dessa nova leva de espíritos que vieram de um outro mundo, que foram banidos também de lá, pelo fato de não mais conseguirem acompanhar o desenvolvimento daquele planeta, vieram para cá trazendo seus instintos ainda inferiores, comparáveis com o mundo que eles viviam, mas com um intelecto bem desenvolvido. Então eles auxiliariam, de certa forma, no desenvolvimento do nosso mundo, ao mesmo tempo em que eles promoveriam a sua própria transformação. Então eles chegaram aqui nesse mundo como sendo grandes conquistadores, grandes cientistas, grandes intelectuais, líderes de várias religiões, aquelas comunidades que tinham aqueles espíritos mais desenvolvidos, que para nós poderiam ser considerados superiores, mas que para o mundo deles eram inferiores. Assim acontece no nosso mundo hoje, é um outro processo que está sendo vivido, segundo as informações que nos são passadas. Então,
Vamos supor que eu seja um grande empresário, só que eu seja um empresário corrupto, um empresário ambicioso, ganancioso, e de repente chega nessa transformação e eu sou então exilado para um outro ambiente mais primitivo. Nesse ambiente, com o intelecto que eu tenho, eu vou ser o rei da cocada preta. Só que eu vou ser levado para esse ambiente tendo consciência de que o sofrimento que eu vou passar nesse mundo pode ser amenizado pela contribuição positiva que eu der para poder transformar, para poder fazer com que aquele mundo se eleve, que ele se transforme. Então, na verdade, a gente percebe que existe sempre assim, você vai ser castigado por deixar o ambiente que você vive e viver um ambiente mais hostil, em termos de sociedade, em termos de civilização, mas a sua contribuição vai se reverter a seu favor. Não é? Então, esse banimento que vai haver agora são para aqueles que são realmente... que não tem mais possibilidade de viver numa sociedade como a nossa, contribuindo para que ela continue o seu processo evolutivo. A forma como isso vai acontecer, o tempo que isso já vem acontecendo, quanto tempo vai durar, a gente não tem informação sobre isso ainda. Falam-se muito sobre prazos, sobre aqueles espíritos que estão vindo para poder viver aqui entre nós e coisa e tal, mas tudo ainda fica a título de especulação, que a gente ainda tem que aguardar um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui, há quem pregue um universo vazio, que só há o mundo mental. O mundo mental, na verdade, é um mundo na dimensão dos espíritos, que utilizam dessa matéria sutil que a gente não conhece também. Mas são informações, como Kardec coloca para nós na Revista Espírita, quando ele falava sobre os habitantes do planeta Júpiter. Ele falava inclusive que Mozart vivia lá, tem até na Revista Espírita, para quem tem a versão impressa, tem ali até um desenho da fachada da casa de Mozart, que parece muito um palácio de cristal com aquelas características indianas e tal, muito bonito por sinal. E ele diz assim, olha, o que eu estou passando para vocês é apenas a título de inventário. Isso significa assim, estou passando para vocês o que me passaram. A confirmação dessas informações o tempo vai dizer. Então ele mesmo passou por essa situação, de olha, eu vou passar para vocês só para vocês saberem aquilo que eu estou sabendo também, para não ficar guardando só para ele aquele segredo, dizer que aquilo é uma revelação somente para os iniciados. Então cabe a nós também fazer isso. Se o nosso mundo material é uma cópia do espiritual, como entender esse vazio? A gente não tem ainda como entender, porque a gente não tem referências para isso ainda. O Zanoni colocou lá em cima para nós, ouvi falar que na Bíblia tem uma passagem que fala que não devemos ouvir os espíritos. Imagina aos apóstolos e aos profetas há mais de 2000 anos que ouviam a Deus e a Cristo. Na verdade, a gente lembra sempre que os ensinamentos que os espíritos trazem para nós hoje é muito diferente da relação que os seres humanos tinham com os espíritos naquele tempo. Tudo era muito místico, tudo era muito fantasioso, tudo era voltado para a maledicência, para o aproveitamento pessoal. E chegou a hora que era necessário controlar isso tudo, para que as pessoas vivessem de uma forma mais saudável nessa relação com o mundo espiritual. E aí, então nós vamos lá para Deuteronômio, por exemplo, um dos livros do Pentateuco judaico, os primeiros livros, um dos primeiros livros do Antigo Testamento, e tem ali para nós o ensinamento de que há essa proibição, inclusive não só a proibição, como a própria lei da sociedade trazia ali para nós a ameaça de punição para aqueles que violavam essas leis. Então era a forma como eles se relacionavam, mas de lá para cá nós amadurecemos como espíritos, nós amadurecemos nessa nossa relação com o mundo espiritual, e hoje, esperado esse tempo, aguardando o momento propício para que os espíritos pudessem se manifestar, no iluminismo, que a gente já chegou a estudar isso também, sobre um pouco de história do espiritismo, a gente via que na época do iluminismo, onde a era da razão, a idade da razão já estava ali instituída, era possível que nós já era possível que os espíritos se comunicassem conosco de uma forma saudável. Mas ainda assim a gente sabe que tem muita resistência, quando você fala que é espírita e que você se comunica com os mortos, há um preconceito muito grande, há uma agressão moral e até mesmo material muito grande de algumas dessas religiões que mantêm essa tradição. Mas
né, essa proibição tinha sua razão de ser. A gente não pode simplesmente desprezar esse ensinamento, dizer assim que aquilo que escreveram era bobagem, que isso foi uma invenção e coisa e tal. Na verdade, né, aquilo existiu de fato e teve a sua razão de ser. Assim como o próprio Chico começou a orientar as pessoas com aquela frase, né, o telefone toca de lá para cá. Por que isso tudo, se Allan Kardec disse que as evocações eram naturais? Porque a partir do momento em que ele começou a divulgar essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual, as pessoas começaram a desesperadamente se lançar em busca dessas mensagens, seja através deles, seja através de outros grupos que começaram a fazer publicidades dizendo que era muito fácil você se comunicar. Então, mostrando que não era tão simples assim, que não dependia apenas da nossa vontade, mas que havia ali um procedimento natural que deveria ser respeitado. Então, essas regras são importantes, regras que precisam ser respeitadas também, né? Deixa eu ver mais que vocês colocaram. Vamos lá então. Então, o que nós vamos estudar hoje aqui nesse texto fala exatamente sobre isso, né? Aliás, o que nós estamos estudando nessa mensagem fala exatamente sobre isso, aquilo que as religiões tradicionais, ou todas as religiões, oferecem ao homem em termos de vida espiritual, de felicidade, de plenitude e tudo mais, e a forma como chega lá. Então, essa mensagem diz assim, vamos lá. Certamente cedo venho. Essa é a frase do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar, e as horas se esvaem no turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Até aqui, nesses primeiros parágrafos, fala exatamente sobre isso, né? Que na juventude a gente tem essa preocupação de viver a vida com muita intensidade. Aliás, a fase da adolescência, a fase da descoberta, a própria psicologia lida com isso com bastante cuidado, porque ela fala para nós exatamente sobre que durante a infância a criança se encontra ali restrita aos cuidados de seus pais, beleza? Aos cuidados de seus pais e tudo mais, né? E a orientação que eles precisam, então todas as necessidades são supridas e tudo mais. Mas quando chega na adolescência, ele começa a abrir as suas próprias asas. É aquela fase da descoberta, é a fase da rebeldia, é a fase da busca pelo conhecido e pelo desconhecido. Então ele começa a explorar o mundo, né? Então a gente vê que nessa fase da adolescência é uma fase de transição muito importante. Mas quando ele começa a atingir a maturidade, ele começa a se ver independente, ele quer viver a vida intensamente. Então ele começa simplesmente a desfrutar da vida, ele quer aproveitar a vida. Há aquela frase que diz assim, né, que a vida é muito curta, que a gente deve aproveitar, viver a vida intensamente, e as pessoas fazem isso por atitudes, por escolhas, vivendo relacionamentos como se não houvesse consequência. Então isso é uma característica da juventude, é uma característica dessa nossa fase da vida. Mas o tempo passa. E nesse caso, quando a gente está muito preocupado em viver a intensidade da vida, essas descobertas que a vida pode oferecer para nós, a gente se esquece da seriedade que é de nós estarmos aqui nesse mundo. Muitos jovens, quando perguntam assim, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Na verdade, ele não está questionando sobre a felicidade espiritual dele. Ele está questionando isso porque aquilo que ele deseja não pode ser satisfeito. Então, na verdade, é ele que não se encontra compatível com o mundo, não são os seus valores que são os mais elevados. Isso, naturalmente, com raríssimas exceções. Não é aquele jovem que diz assim, esse mundo tem muitos prazeres, esse mundo tem muita festa, tem muitos amigos, esse mundo não é o mundo que eu quero. Dificilmente a gente vai encontrar um jovem que pense dessa forma. Ele quer que o mundo seja realmente um grande parque de diversões para que ele possa aproveitar cada instante dessa sua vida. Então a sua mente, os seus pensamentos não estão voltados para esse objetivo mais elevado de crescimento espiritual, que é o que Emmanuel traz para nós aqui. E ele continua, geralmente, contudo,
quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. E aí então nada como o tempo, que vai fazendo com que a gente amadureça, vai começando a compreender o preço das coisas, vai compreender o esforço que é necessário para suas conquistas, e aí então ele começa também a ter uma visão diferente sobre a sua realidade espiritual, e aí ele começa a correr atrás do tempo perdido, correr atrás daquele prejuízo que ele teve por ter desperdiçado tempo desfrutando apenas dos prazeres que o mundo pode oferecer. E ele fala sobre a conceituação do dia. Então ele começa a entender que a semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. A gente começa a ver a vida de um modo diferente. Então a gente não tem pressa em fazer as coisas agora. A gente sabe que se não fizer agora, a gente consegue fazer depois. Claro que analisando cada uma das oportunidades, mas eu sei que aquilo que eu posso fazer aos 38 anos, eu posso fazer aos 39, eu posso fazer aos 40 anos de idade. A gente vai perdendo um pouco da resistência, mas vai aumentando a experiência. Agora, aos 17 anos, ele não consegue imaginar que aquilo que ele faz aos 17 anos, se ele perder essa oportunidade, ele vai conseguir fazer aos 18, aos 19. Eu converso muito com adolescentes, né, com os meus alunos. E aí, então, assim, no meio dos estudos que a gente faz, né, da matéria acadêmica propriamente dita, surge ali um ou outro assunto pessoal. E a gente começa, então, a analisar as angústias e as aflições da adolescência. Porque é aquele namorado, é aquela namorada, é aquela festa que perdeu e tudo mais. E a gente vê o drama que eles fazem em torno dessas experiências que eles não conseguiram viver. Então eles acham, por exemplo, que a festa de aniversário desse ano, que quando vão completar 16 anos, é a festa da vida deles. E eles nem imaginam que eles terão mais 50 festas de aniversário pela frente. Que aquela viagem de fim de ano que eles têm que fazer com os amigos que vão para a praia é a viagem da vida deles, sendo que eles terão mais não sei quantas viagens para poder fazer viagens muito melhores, que poderão ser aproveitadas com a maturidade, com a segurança, com o equilíbrio. Que aquele namorado que aos 16 anos foi embora, que a vida dela não tem mais sentido, ela mal sabe quantos namorados ela vai ter pela vida à frente ainda, a família que ela vai constituir. Então eu converso muito com eles e penso assim, olha, é muito difícil para você viver esse momento agora, mas fica tranquilo que isso vai passar. Daqui a pouco você nem lembra mais porque você conheceu uma outra pessoa que é muito legal com você e tudo mais. Né? Pois é, Alberda, eles vão subir de novo, foram rebaixados, depois serão elevados novamente, sem pressa. Né? O Timão demorou 101 anos para ser campeão do mundo, para que pressa? A gente conseguiu chegar. Muita gente tem essa afobação, nunca consegue, né? Então é mais ou menos assim. Né? Então, a gente vê assim que essa fase da nossa vida é assim, é muita pressa para viver as coisas, é muita ansiedade para viver as experiências. Mas depois, quando a gente começa a viver com maturidade, a gente começa a ter mais calma, a gente começa a ser mais seletivo e tudo mais. E é nessa fase quando a gente começa a ter o melhor aproveitamento. Né? O Berdan colocou ali, né, lembrei de um slogan, né, de Laís Clube. Adote o seu filho antes que um traficante o adote. Né? Pois é, exatamente porque essa fase em que a gente não tem ainda o nosso intelecto, os nossos valores ainda não estão bem constituídos, né? É exatamente essa fase de instabilidade, de busca de aventuras. Né? Eu trabalhava com garotos, né, fui chefe de escoteiros durante muito tempo, e nessa fase a gente vê na mente de cada fase desses grupos, desde as crianças, naquela idade menor, até depois quando começa a chegar na adolescência, na juventude e tudo mais, cada um tem busca diferente, cada um tem objetivos diferentes, e você tem que oferecer aquilo de um modo saudável para que ele tenha consciência do que ele está conquistando. Né? Então, quando a gente vive com criança, com a molecada, a gente começa a perceber essa característica neles também. Né? Deixa eu ver aqui, né? O Zanoni colocou, né? E o tempo, né? Os dias e os anos passam rápido, esquecemos que um descuido e desencarnamos. Né? Pois é. Né? André lembrou aqui também que essas conversas são muito importantes porque sabemos o que estão pensando. Porque a gente joga despretensiosamente
essas situações, né, André? E a gente colhe informações muito precisas, né, dessa nossa molecada, né? Então você faz um comentário de um colega da escola, né? Minha sobrinha certa vez, né, hoje ela está com 19 anos, fazendo universidade e tudo mais, mas na época de escola ela ia de perua para a escola, que era mais prático para ela, já estava já com 16 anos, né? E nesse transporte escolar ela comentou que tinha uma adolescente que estudava com ela, cujo namorado tinha cometido suicídio, porque eles terminaram a relação. Então a gente vê assim, né, que aos 16 anos perdeu a namorada, ficou desesperado e cometeu suicídio. Então aí na conversa com ela foi exatamente esse argumento, né? A gente fala, olha só a cabecinha dela. Aí eu comentei nós já chegamos até a falar sobre isso num outro Evangelho no Lar há alguns anos. A maioria de vocês nem estava aqui com a gente ainda. Eu peguei uma música daquela cantora Pitty, aquela roqueira baiana, né, e que tem assim uma melodia muito envolvente, músicas muito legais, e numa das letras da sua música ela dizia assim, né, tente ver que não está assim tão mal, deixe os pulsos para o final, como se cortar os pulsos fosse a porta dos fundos do desespero. E a gente via isso postados nas redes sociais, a molecada postava isso, porque a música era muito gostosa. Para quem gosta de rock and roll, a melodia é muito envolvente, muito gostosa. Então a molecada saía cantando isso com toda a força, né? Deixa os pulsos para o final. Num show todo mundo levantava e gritava cantando isso, não se dando conta que deixar os pulsos para o final significa você interromper a sua vida e você jogar fora todas as experiências que a vida pode te oferecer. A juventude não tem maturidade para isso, né? Então a gente vê as questões, né? Também, né, Zanoni, a mesma coisa, né? A violência está presente na cabeça deles porque é a forma mais impulsiva de você resolver as coisas. A Fernanda colocou, né, um amigo do Bruno aqui no Brasil fez a mesma coisa, tomou 2 vidros de remédios para dormir. Ele tem 16 anos e ainda não melhorou, mas não conseguiu o seu intento, né? Foi por causa da namorada que terminou o namoro, né? Pois é, a gente vê como as coisas são assim, né? Então, essa apologia ao suicídio, né, Tic-Tac, que na verdade é apenas uma expressão de rebeldia, só que ela acaba sendo levada ao extremo e ao pé da letra. E é aí então que a coisa se complica. E essa é uma característica da juventude de hoje, né? Que a gente tem que ter uma linguagem muito clara para ela, trabalhar muito bem essa questão da evangelização. E quando se fala em evangelização, a gente não fala de religião. Quando você fala em evangelização, é você ter uma conversa saudável, uma conversa com valores, você passar orientações, você passar diretrizes para a juventude, você conversar com o adolescente em casa, seja ele um filho, um vizinho, um parente próximo, se trabalha com alunos, se conhece alguém, levar aquele papo saudável para poder passar ali as melhores orientações. Isso é evangelização. Nós estamos evangelizando porque, embora nós não falemos do nome de Jesus, para não ter aquele contexto religioso, você fala de todos os valores que Jesus traz. Então isso é evangelização, é a conversa saudável, é o diálogo positivo, o diálogo instrutivo que vai transformar a cabeça dessa criança. Isso é fundamental. Nós confundimos muito, a gente acha que evangelizar é você marcar um dia da semana para poder sentar e falar de um livro religioso. É de você pegar a criança e falar assim, olha, vai para o centro espírita, porque lá eles vão te evangelizar, colocando nas mãos de outras pessoas a responsabilidade de colocar os valores que os pais, os amigos podem fazer isso. Isso é importante, né? A gente vai falar sobre isso depois em outra oportunidade, né? Porque senão a gente acaba desviando o assunto. A Miriam colocou para nós aqui também, né? Achamos que os bons conselhos não ficam registrados, mas ficam, né? Em um momento de decisão eles utilizam, sem dúvida nenhuma. Quando é bem passado, quando é passado com amor, Miriam, naquele momento em que a gente fala olho no olho, aquilo fica gravado na alma deles. E quando a gente menos imagina, eles estão ali pegando e utilizando essas informações. O Berdan lembrou, né, que às vezes a diferença é apenas um acento, né, de fé e de fé. Pois é, exatamente, né? E a Fernanda lembrou também alguns limites, né? Tantos dão tanto material aos filhos, esquecendo os valores morais e também da presença da família como exemplos de união e carinho, né? Sem dúvida. Vamos aqui então, só para a gente continuar o texto de Emmanuel, que já está no finalzinho do nosso bate-papo de hoje. Continua para nós, né? Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia,
A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se, no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, quer dizer, ao final da vida terrena, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, é esse que nós lemos hoje, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor que fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, segura aí, Cindizinha. Quando nós olhamos para a nossa vida hoje, a gente certamente olha para trás e pensa assim: se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje na minha juventude, eu teria feito muita coisa diferente, eu teria aproveitado mais aqueles meus momentos, eu teria feito isso, feito aquilo. Só que não adianta a gente querer voltar no tempo para poder desfazer aquilo que nós fizemos ou querer fazer aquilo que nós deixamos de fazer, porque foram exatamente as experiências da vida que nós tivemos que fizeram com que nós chegássemos aqui onde nós estamos. Então, como diz aquela passagem de Chico Xavier, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E começar agora significa pegar todos esses ensinamentos, esses aprendizados que nós conseguimos conquistar através da fé que nós abraçamos, através dos ensinamentos que a vida nos proporciona, através das experiências, dos relacionamentos que a gente tem, e começar a viver a nossa vida de um modo mais proveitoso, otimizando o nosso tempo, otimizando as nossas energias, direcionando agora, as nossas forças para propósitos mais eficazes, voltados realmente para essas conquistas espirituais que nós desejamos. Porque conquistas espirituais não significa que eu só vou conseguir ter benefícios espirituais quando eu desencarnar. As conquistas espirituais, elas começam a partir do momento em que eu me vejo como espírito, não importa em que dimensão seja. Então hoje eu estou conquistando valores espirituais, eu estou me transformando num espírito melhor, só me encontro numa dimensão diferente daqueles que já desencarnaram. Zanoni colocou: aproveitar essa encarnação enquanto estamos aqui. Como lembram os espíritos, a maior angústia que um espírito sente ao retornar no mundo espiritual é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Então a gente tem que observar a nossa trajetória e dizer assim: olha, realmente eu desperdicei uma parte da minha vida, mas paciência, foi um tempo que eu achei que tinha outra importância para a minha presença aqui no mundo, mas eu sei que a partir de agora eu posso viver de um modo melhor, de um modo eficaz. Eu posso ser uma pessoa melhor nos meus relacionamentos familiares, fazendo com que não apenas eu cresça, mas ajudando a todos aqueles que vivem à minha volta cresçam junto comigo, e que eles possam também me ajudar no meu crescimento. Eu posso ser um profissional melhor, valorizando a oportunidade profissional que eu tenho no meu ambiente de trabalho, ajudando aquela empresa a se desenvolver, porque quando a empresa cresce, todas as pessoas crescem junto, e as pessoas, quando têm essa oportunidade profissional melhor, a vida pessoal delas também se transforma. A sociedade, pelas suas regras, pela sua convivência, pela necessidade de solidariedade, eu posso também contribuir para que a sociedade seja melhor. Dentro do ambiente do centro espírita onde eu frequento, o fato de todos estarmos ali não significa que todos estamos prontos, mas todos nós buscamos a assistência do mundo espiritual. Então, na verdade, as pessoas estão ali sedentas para poder crescer, e se eu posso contribuir um pouquinho mais através de uma palavra, de um sorriso, de uma assistência, de uma instrução, que eu faça isso.
Isso quer dizer, nós estamos trabalhando para fazer com que o mundo seja melhor e ao mesmo tempo estamos colhendo todos os benefícios desse trabalho. Porque quando eu olho para uma pessoa de uma forma fraterna, a fraternidade está se desenvolvendo dentro de mim. Quando eu me torno um profissional útil, valorizar a oportunidade, ser útil, ser produtivo, são valores que estão se desenvolvendo dentro de mim. Quando eu olho para o outro como vendo ali um irmão enfermo, um enfermo fisicamente, enfermo emocionalmente, enfermo espiritualmente, aquele que comete um crime, comete uma falha, e eu olho para ele com o olhar do perdão, e ao mesmo tempo com a motivação de tentar, dentro das minhas possibilidades, fazer com que ele melhore, isso me transforma numa pessoa melhor. Então, na verdade, é a prática que leva à perfeição. Então, se nós tivermos a oportunidade de exercitar tudo aquilo que nós aprendemos através dos estudos do Evangelho, através dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nós conseguimos nos transformar com mais eficiência. E aí sim estaremos fazendo com que o nosso tempo seja mais produtivo. Lembremos da vida de Chico Xavier, que desde o começo começou a ser disciplinado, regrado, para que cada instante da sua vida fosse aproveitado da melhor forma, não apenas por ele, porque ele certamente se beneficiou, mas a missão dele era transmitir para nós o exemplo do que era realmente vivenciar a doutrina espírita na prática. Porque se a gente pensasse assim, poxa, mas o Chico Xavier aquele dia ele não quis trabalhar. Tem um livro interessante para a gente concluir o nosso raciocínio. É um livro que fala sobre a vida de Chico Xavier, que nesse tempo de recesso que eu fiquei aqui longe da sala, eu acabei pegando alguns livros, assim, ouvindo alguns audiolivros, lendo outros e tal. E tem uma passagem interessante que, naquelas doações, isso na década de 40, década de 50, né, ou década de 60, naquele período ali, por essas 3 décadas, Chico começou a fazer um trabalho muito importante e a sociedade brasileira começou a reconhecer isso. As pessoas iam para Uberaba, faziam suas visitas, davam muito presentes para ele, né, muitas doações em dinheiro, presentes materiais, iam apenas dar um abraço e tudo mais. E aí então ele ganhou um piano, doaram um piano para ele. E ele ficou super empolgado, ele falou assim, eu quero aprender a tocar piano, eu quero aprender música. E aí então ele contratou uma professora particular para dar algumas aulas para ele. E aí então ele marcou aquele dia da semana para poder fazer o atendimento, que era lá na casa espírita onde ele trabalhava. E aí então as pessoas começaram a chegar para serem atendidas. Aí ele avisou para todo mundo assim, olha, hoje eu vou ter aula de piano. A minha professora já vai chegar, então a gente não vai ter atendimento hoje. Mas eu convido a vocês a participar desse meu estudo, que certamente vai ser muito divertido para todos. E as pessoas foram chegando, naturalmente não para assistir a aula de piano que ele ia ter, mas para receber atendimento. E ele falava, olha, hoje a gente não vai ter atendimento e tal, né? Aí as pessoas caridosamente diziam, tudo bem, não tem problema, tal, mas... Aí foram chegando, aí então Emmanuel chegou para ele e falou assim, Chico, o que você está fazendo? Aí ele empolgado falou assim, não, é que eu vou ter a minha primeira aula de piano e a professora daqui a pouco vai chegar. Aí ele falou assim, e essas pessoas que estão aqui? Elas vieram para ter atendimento, mas eu falei para elas que a gente não ia ter atendimento hoje, porque eu ia ter minha aula de piano. Aí Emmanuel olhou para ele e falou assim, você vai deixar de atender essas pessoas para ter aula de piano? Imediatamente o Chico chegou para a professora e falou assim, olha, me desculpa, mas hoje eu não vou poder ter aula, porque eu vou ter que atender essas pessoas. Então a gente vê assim que desde o começo essa história me comoveu muito, eu achei muito legal, né? Eu li e falei assim, poxa vida, olha que situação interessante, que a gente não conhece das peculiaridades da vida de Chico Xavier. Porque a gente vê o Chico, o espírita, o médium, o trabalhador. A gente não viu o Chico como ser humano, que tinha sonhos, que tinha desejos. Mas a sua vida foi disciplinada de tal forma para que ele fosse um exemplo. Para que ele fosse um indivíduo que transmitisse para nós exatamente o valor, o real valor do que é você se transformar moralmente. Exatamente, tinha muitos deveres e poucos direitos para que a gente pudesse aproveitar nossa vida da melhor forma. Então cada vez que a gente tiver vontade de ter uma aula de piano, a gente primeiro pergunta assim, será que eu não tenho nada de mais importante para fazer? Dentro daqueles valores que eu abracei? E que essa aula de piano se encaixe em todas as circunstâncias da nossa vida. Pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho, eu queria um voluntário para fazer aqui a nossa prece de encerramento.
para poder fazer aqui o nosso trabalho, né? O Wagner perguntou se isso não é tirar o direito dele. Depende do compromisso que ele tem. Se o compromisso dele é realmente trabalhar e difundir aquela filosofia do compromisso que ele teve no mundo espiritual, isso não é um direito. Na verdade, ele está negligenciando uma responsabilidade que ele assumiu, né? Então, assim, entre direitos e deveres é assim, você tem o dever de fazer isso, porque o dever vem na frente. A gente tem que pensar dessa forma. Não é assim, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, se me sobrar tempo eu cumpro com os meus deveres. É o contrário. Eu tenho muitos deveres. Se eu tiver oportunidade, eu exerço os meus direitos. No caso do Chico, essa é a vida, né, desse apóstolo, desse verdadeiro apóstolo que nós conhecemos. Certamente muitos de nós não teríamos essa disciplina, não teríamos condições de fazer isso, né? Não é questão de Emmanuel, né, concordar ou não concordar. A gente conhece muito pouco sobre as responsabilidades desses espíritos, né, Wagner? Quando a gente fala assim, eu não concordo com Emmanuel, de repente Chico implorou por essa oportunidade, diz assim, olha, me ajude na disciplina para que eu não desvie o foco da minha missão. Então, quando a gente faz uma escolha como essa de um espírito missionário, cada vez que você se desvia um pouquinho, hoje é uma aula de piano, amanhã é um café com os amigos, depois é um jogo de futebol, depois você trabalha uma vez por semana só. Então, na verdade, essa rigidez da relação que havia entre Chico Xavier e Emmanuel é algo que somente aqueles que conhecem os bastidores podem fazer algum tipo de comentário. Do nosso ponto de vista, pode parecer injustiça. Da parte deles, certamente pode ser ali algo que foi cumprido à risca. E Chico Xavier, quando desencarnou com todos os méritos e conquistas que a gente sabe que ele conquistou, né? Então, quer dizer, é uma disciplina que vale a pena. É como aquele pai que fala para o filho, você não vai jogar bola hoje, vai estudar porque você vai ter prova na escola. E depois o filho se forma na universidade e fala assim, se não fosse pela rigidez do meu pai, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Passando para a nossa amiga André, então, e a gente volta em seguida, né, para poder... essa da peruca, por exemplo, é um caso em que ele mostrou a rebeldia, mas que essa peruca não interferia, a não ser a exibição da vaidade, que Chico Xavier não abriu mão disso daí, mas isso não interferia no exercício do seu trabalho, né? Então, assim, são muitas peculiaridades na vida de Chico Xavier, que esse livro, que eu tive a oportunidade de ver, de ler, que falava desde da sua história, né, que falava bastante sobre a sua vida. Depois eu pego o título direitinho para vocês, né? Trouxe assim, muitos detalhes da vida do Chico Xavier, que eu comecei a ouvir e falei assim, poxa vida, eu não imaginava que a coisa era assim. Essa história do piano ficou marcada assim. Eu gravei e falei assim, eu vou ter que contar para o pessoal da sala quando a gente chegar quando tiver a oportunidade, né? E surgiu a oportunidade.